Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Cleudio Juventino de Souza, eu sou engenheiro agrônomo, assessor técnico da Federação da Agricultura do Rio Grande do Norte, né? Nós estamos aqui na carreta Agro pelo Brasil, que nós temos o prazer de receber aqui em Parnamirim, região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte. E hoje vamos conversar sobre meio ambiente e lei ambiental. Nossa convidada é a doutora Letícia von Sosten, né? Daqui a pouco ela vai se apresentar, vai falar sobre o que ela vem falar e vai se apresentar como profissional. E Letícia, além de ser nossa entrevistada de hoje, ela também faz parte do sistema, né, Senar, Faerne, e trabalha com a gente também. Eu quero dizer a vocês que essa carreta, o CNA, Confederação Nacional, roda o Brasil todo com essa carreta e nós temos a oportunidade de fazer esse podcast dessa carreta aqui direto do Rio Grande do Norte. Bem, vamos começar agora com a nossa entrevistada. Doutora Letícia, eu gostaria que você se apresentasse nesse podcast. Obrigada, Cleudo, pelas boas-vindas. Eu sou Letícia von Sosten. Fui durante 11 anos assessora jurídica do IDEMA, no momento, inclusive, em que nós reformulamos a política estadual do meio ambiente, eu estava lá, né? E depois eu me dissociei dos vínculos empregatícios para advogar. E advoguei até o ano passado, e aí depois recebi o convite para vir ser assessora técnica do Senar, um convite irrecusável. E aí hoje estamos aqui exatamente para falar de um cenário que está havendo bastante alteração, que é o cenário da legislação ambiental, principalmente do licenciamento ambiental, né? Tá, muito obrigado, Letícia, pela apresentação. Eu gostaria de ressaltar que nós estamos falando aqui da Festa do Boi. A Festa do Boi está fazendo 63 anos, né? E essa festa fica na região metropolitana de Natal, na cidade de Parnamirim. Letícia, para a gente começar, vamos começar pelo Brasil, né? Depois a gente vai caminhar para o caso nosso aqui, para o nosso quintal, Rio Grande do Norte. Eu gostaria que você desse primeiro um panorama de como é que está hoje a lei, em que estágio ela está, e para que a gente, os nossos agricultores e pecuaristas do Brasil e do Rio Grande do Norte, né, que estão escutando ou vão ver esse podcast, possam ter uma noção de como está hoje a lei ambiental brasileira. Cleudo, eu acredito que até por ser um assunto de muito interesse, né, algumas pessoas tenham acompanhado, mesmo que é, com menos intensidade, os debates que rondaram, né, o projeto de lei da nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental, uma lei de cunho nacional, que visa uniformizar esses instrumentos de controle, né, das atividades potencialmente poluidoras em todo o território nacional. Essa lei foi aprovada no projeto e seguiu para a sanção do presidente da República. Lá na Casa Civil sofreu alguns vetos, certo? E esses vetos ainda estão para ser apreciados pelo Congresso, podendo ser mantidos ou derrubados. Porém, o que já de plano a gente pode dizer que já é um avanço significativo é que não houve veto no artigo 9º da Lei 15.190, certo? Que expressamente diz que estão dispensadas do licenciamento ambiental as atividades de cultivo de espécies de interesse agrícola, temporárias, semi-perenes e perenes, a pecuária extensiva e semi-intensiva e a pecuária intensiva de pequeno porte. Também a pesquisa de natureza agropecuária, quando envolve esses mecanismos geneticamente modificados. Então, nada disso precisa de licença, certo? Havia uma outra hipótese que foi vetada, não, vamos mais para frente. Porém, a lei diz que para se beneficiar dessa dispensa de licenciamento ambiental, o empreendedor precisa
evidentemente, cumprir alguns requisitos, certo? Tá? E aí os requisitos estão, Cleudo, relacionados ao cadastro ambiental rural. Eu acredito que todos aqui conhecem essa ferramenta que foi instituída no Código Florestal. Que é o CAR. O CAR, né? Lá em 2012, no Código Florestal, tá? Exatamente como uma ferramenta que iria permitir o mapeamento das áreas produtivas, com que foco, principalmente? Identificar áreas de preservação permanente que já estavam com uso consolidado e áreas de reserva legal da mesma forma, e com isso criar um retrato e, a partir daí, promover regularizações, quando fosse o caso, de recomposição de reserva legal ou de APP. Mas o grande avanço que a gente precisa lembrar do Código Florestal 2012 foi garantir que aquelas atividades rurais, ainda que ocupando áreas de preservação permanente, que em 22 de julho de 2008 já estavam produzindo alimentos, elas tiveram o direito de permanecer ali. E aí iriam cumprir algumas regularizações ambientais previstas na lei, certo? Então, o que é que a lei do licenciamento diz? Ok, produtor rural, você vai ficar dispensado da licença, mas para isso você tem que estar com o seu CAR regular ou em regularização, tá? E aí é onde a coisa novamente se inverte. O que a gente, nossa, que bom, então agora eu já fiz a minha inscrição no CAR, eu posso chegar agora simplesmente comunicar ao órgão, né, que eu tenho atividade, mas eu não preciso mais me submeter àquela burocracia de estudos, de análise, de esperar aquele tempo todo interno do órgão para obter uma licença ambiental. E aí, por que eu digo isso? Porque... Pois não. Para não perder o raciocínio de umas coisas que você falou, eu vou lhe interromper para lhe perguntar o seguinte. Voltando um pouco, quais são os vetos que foram feitos? Já saiu quais foram os vetos que foram feitos? Pronto. Você tem aí os dados disso? Pronto. Um dos vetos era exatamente assim, quando ele diz quais são os requisitos para não sujeição ao licenciamento, ele diz, está regular com o CAR, certo? Ou que o imóvel esteja em regularização. E aí tinha uma outra hipótese que foi vetada, que era que o registro do CAR tivesse pendente de homologação. Então, com o CAR validado, com o CAR em fase de análise, ou com o CAR pendente de regularização, bastava ter a inscrição no CAR. Isso lá no projeto que veio do Congresso. Se você tivesse a sua inscrição no CAR, sem o veto. Isso. Aí o presidente vetou essa de basta ter o CAR, certo? E até a desculpa não é muito jurídica, né? Porque ele diz que essa situação poderia conferir aparência de legalidade a uma situação irregular, impedindo o devido controle dos impactos ambientais. O que controla impactos ambientais é a atividade realizada de forma responsável e dentro das melhores práticas. Não é um cadastro, não é uma foto de satélite, nem é um papel, né? E na sua opinião, esse veto foi o único ou, na sua opinião, pela que você leu, teve mais alguns vetos que você acha que vão impactar? Basicamente, para a atividade rural, esses. Claro que tiveram outros, que eu fui, como estudiosa do tema, eu fui verificar, né? O outro veto foi com relação à declaração de utilidade pública para as barragens de pequeno porte, né? E aí ele disse que o motivo do veto é de que não pode declarar de utilidade pública uma área privada. Não é essa a lógica do Código Florestal. O que é de utilidade pública é a atividade. Por exemplo, mineração, certo? Em regra, é praticada em imóvel particular e nem por isso deixa de ser de utilidade pública. Mas, enfim, cabe ao Congresso agora, né, fazer suas análises jurídicas e manter ou derrubar esses vetos. Mas, de toda forma, a gente já tem um avanço. Precisamos agora vencer o gargalo
que foi colocado a partir desse engessamento do CAR. E por que eu digo isso, Cleudo? Porque quando o Código Florestal, que foi quem instituiu o CAR, certo? Tornou esse instrumento obrigatório para todos os produtores rurais, ele foi muito claro em dizer que a inscrição do CAR é uma condição obrigatória para o programa de regularização ambiental, que seria, enfim, o programa com um prazo de até 20 anos para que o produtor que precisasse fazer algum tipo de recomposição de reserva legal, porque não estava em área consolidada, enfim, qualquer coisa assim, pudesse aderir a esse programa. Ponto 1, o Rio Grande do Norte nunca desenvolveu esse programa, mas ele diz assim, olha, que o proprietário rural tem o prazo de 1 ano para aderir a este programa, contado da notificação pelo órgão competente, que realizará previamente a avaliação do cadastro. Então, qual é a lógica? O órgão ambiental, o produtor rural faz a sua inscrição. Qual seria o órgão do Rio Grande do Norte? No nosso caso, o IDEMA. Certo? O produtor rural faz a sua inscrição no cadastro, informa a sua área consolidada, sua reserva legal, sua área de produção. Submete isso ao órgão ambiental. O órgão ambiental analisa, verifica, se tiver ok, ele valida. Ou então ele analisa e diz, olha, produtor, você precisa comparecer para fazer o programa de regularização ambiental, você tem até 1 ano para fazer isso, para poder se beneficiar do que o Código Florestal lhe trouxe. E até os bancos agora só fazem empréstimos, os bancos estatais, se você tiver o CAR. E aí o que acontece? Mas veja só, o CAR, o que está colocando aqui é como o CAR já validado, concluído. E essa etapa foge do controle do produtor rural. Porque isso é competência exclusiva do órgão ambiental. Cleudo, Quer o dizer Código que se Florestal... o agricultor fez o CAR dele numa empresa privada, o CAR dele não está válido oficialmente? Se não foi ainda analisado e validado pelo órgão, ele tem o registro, mas ele não tem a homologação, ele não tem... E no Rio Grande do Norte, quantos estão homologados? Olha, vamos lá. Eu ontem, certo, acessei. Isso aqui, gente, é uma fonte oficial das informações do CAR, certo? Do Sistema Nacional do Cadastro Ambiental Rural, certo. Tá? Lá no link de consulta pública, e eu fui tentar fazer exatamente um retrato do Rio Grande do Norte, tá certo? Então, eu começaria, Cleudo, chamando a atenção para esse seguinte dado. Não sei se vai ser possível ver aqui, mas aqui, por exemplo, nós temos uso consolidado. É difícil, né? Mas nós temos mais de 1.300.000 hectares no Rio Grande do Norte que foram considerados uso consolidado. Qual a importância disso? Uso consolidado é aquela situação em que o produtor rural, lá em 22 de julho de 2008, já estava produzindo. E que você deve se lembrar, Cleudo, que o Ministério Público estava com uma demanda judicial intensa e imensa para que esses produtores rurais desocupassem essas áreas para que elas voltassem a ser, terem suas feições naturais. Ou seja, nós conseguimos preservar mais de 1.300.000 hectares de área produtiva, certo? Uhum. Então, esse é um ponto lá do Código Florestal. Porém, quando a gente vai para o quesito quantidade de cadastro, certo? Aqui tem uma informação que nós temos 113.000 imóveis cadastrados, certo? No entanto, cadastros em análise com regularidade ambiental concluída, apenas 2. Para 113.000. Bom, pode haver inconsistência nesses dados? Pode haver inconsistência nesses dados. Porém, isso revela, de alguma forma, a ineficiência do órgão. Ou em atualizar a sua base de dados, ou efetivamente em finalizar as suas análises, certo? Certo. Nós temos Letícia, aqui... em relação ao estado do Rio Grande do Norte, houve algum avanço? Nós somos um ente da federação. A federação, a gente falou,
Agora, o ente Rio Grande do Norte avançou ou você acha que a gente está mais atrasado em relação ao Olha, resto da lei ambiental do Brasil? no ano passado começou um movimento para revisar a nossa política estadual de meio ambiente, que hoje está na Lei Complementar número 272 de 2004. Foi nessa lei que eu participei lá, né, em algumas revisões dela posteriormente. E estávamos todos trabalhando na revisão dessa estrutura normativa, quando houve uma mudança de rumo e surgiu uma nova minuta de um projeto de lei novo, que inclusive revoga 272. E aí é um projeto de lei muito mais abrangente, para você ter uma ideia, tem quase 220 artigos. A nossa 272 tem em torno de 70. E aí, quando você bota artigo, você coloca inciso, coloca parágrafo, coloca a linha, aí você tem, né, uma extensão, né, enorme. É muito E boa, assim, essa minuta que ainda está em fase, ainda vai ser aberta uma consulta pública dela, ela ainda deve ir para o Conselho Estadual de Meio Ambiente, para depois seguir para a Assembleia, ela não incorporou ainda essas inovações da lei geral. Naturalmente, nós até estamos como conselheiro, né, lá com assento lá no Conselho do Meio Ambiente, representando a Federação da Agricultura, né? E vamos estar atentos para que a nova lei já saia contemplando essas modificações importantes para o setor do Rio Grande do Norte, e até porque essa lei nacional ela entra em vigor em fevereiro do ano que vem. Então, para a gente entender aqui, está sendo estudado isso? Está andando? Andando devagar, e ainda não chegou o momento em que a FAERN já fez contribuições neste processo, tá? Algumas foram incorporadas ao novo texto, outras a gente precisa retomar o assunto, mas apareceu neste meio tempo a novidade da Lei 15.190, que precisa ser incorporada à nova lei estadual. Porque o órgão ele necessita dessa fundamentação jurídica para poder organizar-se internamente e colocar esses instrumentos em prática. Porque vai mudar, por exemplo, até assim, você poderia me perguntar, tá, mas aqui fala em agricultura semi-intensiva e a intensiva. A intensiva de pequeno porte vai poder se licenciar por uma nova modalidade, que é a licença de adesão e compromisso, que o empreendedor vai lá, faz as suas declarações, diz que aquelas informações são verdadeiras e recebe automaticamente a licença. Isso também é um avanço. Letícia, você tem algum conhecimento de que nos municípios, as secretarias de meio ambiente do município, você tem alguma informação se elas estão crescendo, se os municípios estão se adequando a essas leis, os municípios do Rio Grande do Norte? Cleudo, eu vou falar aqui, eu vou me permitir dar uma impressão minha muito pessoal, certo? A Constituição diz que a competência para proteger o meio ambiente é comum da União, estados e municípios, certo? Então, se você fizer um paralelo com o Sistema Único de Saúde, por exemplo, a unidade básica de saúde é o município, e o município não pode simplesmente dizer, não, eu não quero ter uma unidade básica de saúde aqui, sim, certo? Então, na minha compreensão, os municípios estariam, sim, obrigados a assumir o licenciamento ambiental das atividades de impacto local. Porém, há uma dupla resistência. Há uma resistência dos municípios de não quererem atrair essa vitrine, essa janela de vidro, certo? Porque vão receber pedradas. E há uma resistência do Estado em achar que os municípios não têm capacidade, que tem que ter isso, aquilo, outro, certo? E que vão ser mais permeáveis a ingerências políticas, etc. Não tem nada a ver, isso é um processo técnico, certo? Então, nós temos, acho que em torno de 15 ou 16 municípios licenciando. Pioneiro foi Mossoró, né? Extremóis também.
foi um dos primeiros, Parnamirim em seguida, mas assim, por exemplo, saneamento, recentemente não houve assim, olha, os municípios têm até tal prazo para resolver a questão dos lixões. Eu acredito que deveria haver uma legislação que dissesse, olha, vocês têm até tal prazo para assumir a competência, porque enquanto isso, o que é que ocorre? O órgão estadual fica sobrecarregado de empreendimentos cujo impacto é local e pouco significativo, cujo controle também é mais simples e que poderia estar ocorrendo lá na ponta, entendeu? Você me deu agora Você me inspirou agora a fazer uma pergunta para você que você pode nem querer responder, tá certo? Por questões éticas. Me diga uma coisa. Você trabalhou no IDEMA, você me disse 11 anos. 11. Há um sentimento no órgão de que quando o órgão atrasa de entregar uma licença, ele está atrasando um emprego, ele está atrasando o progresso. Você sentiu isso? Se tem essa preocupação? Cleudo, eu vou responder muito à vontade, porque a maior parte do tempo que eu servi ao IDEMA foi na gestão de Eugênio Cunha. E Eugênio Cunha foi um gestor especialmente preocupado com isso, tanto que foi na gestão dele que houve a informatização dos processos. É muito claro que a gestão ambiental no Estado é antes e depois de Eugênio, tá? E depois que eu saí, fiquei ainda atuando como advogada no contencioso administrativo, nunca quis atuar na fase do licenciamento, e aí eu não diria que é só dos órgãos ambientais, tá, Cleudo? É uma sensação que a gente tem enquanto administrado que se depara com um servidor público que tem o poder de dizer não, certo? O que a gente chama de síndrome do pequeno poder, né? E realmente não são capazes, ali de trás do seu balcãozinho, de compreender a extensão dos danos, dos prejuízos para a sociedade, quando eles dificultam, quando eles atrasam, quando eles criam exigências que não estão na lei, certo? Então, eu não diria só que é no órgão ambiental, acho que essa é uma sensação que a gente tem no serviço público mais em geral, né? Tá certo. Então, nós vamos voltar então ao assunto do CAR. Do CAR nacional. Eu tinha interrompido você porque eu precisava terminar um raciocínio, mas você pode retomar. Eu quero retomar nacional. Isso para a questão do CAR, até porque ela não tem impacto só, Cleudo, na questão do licenciamento. Ela também tem impacto, o CAR também tem impacto na autorização de supressão vegetal. Porque veja o seguinte, a lei nacional diz que está dispensado de licenciamento, mas não está dispensado de obter autorização de supressão vegetal caso necessite fazer algum desmatamento. Até porque são dois instrumentos diferentes. E eu acho que isso foi o grande divisor de águas. Porque o que controla o desmatamento não é licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental controla impactos. E os impactos das atividades rurais já são muito conhecidos, certo? E os produtores rurais já estão habituados a mitigá-los e a fazer o seu controle adequado. Estamos falando, naturalmente, daqueles que são responsáveis, né? Agora, a supressão vegetal, este sim é um instrumento de controle do desmatamento, tá certo? E são instrumentos autônomos. Mas uma resolução recente do CONAMA, também agora de setembro, está vinculando a liberação da autorização de supressão também ao CAR validado, certo? E aí, por isso que eu quero que a gente atente para esse aspecto, porque há uma necessidade de a gente demonstrar, certo, que o produtor está com um direito, o direito está na lei, e esse direito poderá não ser exercido em decorrência de uma inoperância, de uma ineficiência do Estado, que tem 13 anos que o CAR foi instituído, e que eles não conseguem finalizar o processo de validação. Inclusive, para dizer, olha, seu CAR está errado e eu não vou homologar, certo? Até eu sempre dizia, gente, a resposta mais rápida que a gente tem que dar para o empreendedor é o não.
Aí levava 1 ano, 2, 3 para dar um não. Não, um não, você dá em 5 minutos, porque o empreendedor ele vai se mexer. É. Agora, enquanto ele está naquela expectativa e depois recebe o não, o tempo é o recurso mais caro para quem empreende. Certo? Sim. Você perde time, você perde oportunidade, você tem, né, um cronograma que você fica pagando por profissionais que estão sem trabalhar, né? Enfim, então precisamos nos articular, tá? Enquanto categoria de produtores rurais e, de alguma forma, atuar ou politicamente ou juridicamente para que o IDEMA seja rápido na conclusão disso aqui, visando o exercício de um direito que está garantido em lei ao produtor rural. Entendi. E assim, enquanto isso não está estabelecido, os órgãos ambientais estão fazendo o quê? Estão fazendo pelo mínimo ou estão fazendo pelo máximo? Você entendeu a pergunta? Não. Se, tipo, há uma dúvida aqui, então não. Há uma Cleudo, dúvida aqui, ali, então não. Quer dizer, esse não está prevalecendo veja só, pelos sobre o dados que eu sim. tirei daqui, tá certo? Primeiro, uma coisa que eu observei é que a maioria dos cadastros que foram já objeto de alguma análise são de até 4 módulos fiscais. Então, parece que está havendo uma priorização para os pequenos. Não sei se em função da importância deles, né, ou das necessidades que eles têm Talvez questão latifundiária, né? O INCRA precisou isso, disso, ou tal. então, porque é menos complexo, certo? Sim. Tem outros benefícios acessórios para o pequeno produtor. Mas, em relação ao médio, que eu acho que é o que predomina no nosso estado, o percentual ainda é muito pequeno, tá certo? Então, em análise por essas informações do sistema, nós temos no Rio Grande do Norte 146 cadastros em análise. Em análise. De um total de 113 mil. É muito. Certo? Não então, existe, ainda. né? Não, mas essa base está desatualizada. Órgão, atualize, porque isso aqui está revelando um descompasso muito Exato. grande. Nós estamos falando de um instrumento que existe há 13 anos. Não foi criado ontem. Letícia, nós estamos agora chegando no ponto final do nosso podcast, certo? Então, eu queria agradecer a você e por ter nos dado essa entrevista na Carreta Agro pelo Brasil. E agora eu vou abrir o microfone para você fazer suas considerações finais. E, novamente, em nome do sistema, né, CNA, Senar, Instituto e todo esse grupo, todo esse player que faz o agro, né, pelo Brasil, e lhe agradecendo, tá, por você ter tirado seu tempo, sua expertise, colocado isso a nosso. Você pode fazer suas considerações. Bom, eu finais. espero que eu tenha aqui pelo menos provocado a reflexão, né, dos produtores para esse tema que é novo, tá? E que evidentemente ainda tem muito espaço para debate. Me coloco naturalmente como assessora técnica do Senai, do Sistema FAERN, para participar desses debates com quem tiver interesse em aprofundá-los, né? Estamos sim atentos, né, à legislação ambiental do Estado do Rio Grande do Norte para que isso não passe ao longo das mudanças que nós precisamos fazer aqui. E, finalmente, também agradecer pela oportunidade, né? E dizer que estou muito satisfeita de fazer parte deste grande time da maior escola da Terra. Muito obrigada. Bem, pessoal, nós chegamos agora ao fim da nossa entrevista, falando aqui da Carreta Agro pelo Brasil, em Parnamirim, Natal, né? Região metropolitana de Natal, no estado do Rio Grande do Norte. Muito obrigado aí pela atenção de vocês.